Nesta aula eu vou-te falar um pouco sobre a estrutura das páginas dentro do Systeme.io e inclusive sobre os elementos que tu vais poder usar para construir as devidas páginas nos teus funis. Eu aqui dentro do Systeme vou para os meus funis. Dentro dos meus funis tenho aqui o meu funil de teste. E dentro do meu funil de teste vou abrir, por exemplo, esta página 1. E vou fazer editar. Dentro da página 1 tenho aqui um template que eu escolhi por defeito, que vai me servir para te explicar um pouco como é que funciona a estrutura dentro do Systeme e dentro da maioria das plataformas que permitem desenhar páginas e funis. Regra geral, hierarquicamente temos secções. Secções são blocos grandes, ou seja, e basicamente uma página é constituída por um empilhamento de vários blocos. Mais à frente vou-te falar um bocadinho disso. Dentro desses blocos, vou dividir esses blocos ou numa linha única ou em várias colunas, e dentro dessa linha ou dentro dessas colunas vou introduzir os elementos que eu quero colocar. Agora, eu vou aqui para tu identificares todos estes elementos que eu acabei de falar. Repara que aqui tu tens as várias secções, são assinaladas com esta linha verde, basta passar o rato por cima, tudo que são coisas verdes são secções. Ok? Repara que eu estou aqui a passar, existem vários blocos que são empilhados ao longo de uma página, é isso que eu quero que tenhas em atenção. Dentro de cada bloco é dividido por linhas ou por colunas, ou seja, eu quero saber se eu divido aquele espaço, aquela página, aquele bloco inteiro, em quantas colunas é que eu vou dividir para colocar os meus elementos. E essas várias linhas aparecem-me aqui com azul, ok? Repara que aqui esta linha tem duas colunas, tem aqui uma deste lado e uma deste. Tenho aqui mais duas colunas, repara que tu tens aqui dois blocos azuis que aparecem. Aqui volto a ter duas colunas. Aqui tenho só uma coluna. Dentro dessa coluna tenho blocos de duas colunas e dentro do bloco de duas colunas tenho blocos com três colunas. Ou seja, isto que eles chamam de linhas são estes elementos azuis. É aquilo que faz a divisão vertical de uma página. Eu consigo introduzir uma dentro das outras. Ok? Repara que aqui tenho um bom exemplo disso. Tenho aqui uma linha principal, que é a página toda. Dentro dessa página aqui em baixo tenho uma coisa que me ocupa a largura toda. Por baixo selecionei uma linha com duas colunas. Repara que eu tinha aqui literalmente duas colunas. E dentro dessa linha com duas colunas tenho uma outra linha dentro dessa linha com mais três colunas, ok? E eu consigo ir dividindo à medida que eu quiser. Inclusive, se eu quiser mudar a largura destas colunas, eu posso alterar, ok? Por exemplo, esta coluna que está aqui, mudei para aquele lado, esta eu posso arredá-la para o outro lado e posso alterar e posso pôr umas mais largas do que outras. Dentro de cada uma destas linhas eu consigo introduzir os meus vários elementos. Aqui tenho um elemento de texto, basta clicar e escrevo o que eu quiser. Tenho fotografias, neste caso tenho aqui uma fotografia, eu posso apagá-la ou mudar a fotografia, já te vou falar um pouco sobre as definições de cada objeto. Aqui neste exemplo tenho uma linha e dentro de cada linha destas tenho 4 imagens diferentes em cada linha. Importante que tu vejas nestes primeiros passos é tu olhares, abrir algum tipo de páginas e vês como é que elas funcionam estruturalmente. Não te preocupes se isto ficar mal, chegas ao final, apagas e está tudo bem, porque tu neste momento o objetivo é realmente tu começares a meter as mãos na massa. Andando aqui para baixo tenho aqui uma com 4 colunas e tenho aqui, ou seja, dentro destas 4 colunas tenho aqui uma pequena divisão que tem, deixa eu ver, 3 colunas aqui. Sempre que eu quiser editar qualquer coisa, basta clicar o texto, altero diretamente. A nível de alteração, sempre que eu selecionar aqui um elemento em específico, ele vai-me abrir as configurações do lado esquerdo desse respectivo objeto que eu quero editar. Para tu entenderes melhor, vou apagar isto tudo, ok? Um a um, todos os elementos, e vou-te explicar devagarinho como é que isto funciona. Vou apagar, seleciono aqui neste caixote de lixo, ok? Vou apagar literalmente tudo. Neste momento apaguei tudo. Isto tem aqui uma cor escura porque a configuração da página está escura. Vamos verificar se é isso ou não. Vamos aqui às configurações. Cor de fundo. Está aqui a mesma cor. Vamos imaginar que eu quero um cor de fundo branco. Seleciono branco na cor de fundo da minha página. Salvar as alterações, é importante ir a salvar as alterações. Neste momento tenho a minha página 100% em branco. Vamos agora entender melhor tudo aquilo que eu te expliquei há bocadinho. Tenho aqui as minhas secções,
Tenho aqui a minha linha, neste caso uma linha, 2 colunas, 3 colunas ou 4 colunas e todo o resto são elementos. Vamos ver como é que funciona. Secções. Coloco secções. Nós, a nível de funis, nós falamos sempre de secções, várias secções, cada secção representa uma coisa. Por exemplo, temos uma secção de testemunhos, temos uma secção com informação, temos uma secção com as facts, temos uma secção, por exemplo, com o stacking, temos outra secção, por exemplo, com o preço, temos uma secção com as opções de pagamento e nós vamos empilhando secções, ok? Cada secção vai representar uma coisa e o empilhamento de todas essas secções é que vão fazer a construção da nossa página. Repara que eu aqui tenho uma secção que eu acabei de introduzir. Dentro desta secção vem automaticamente com uma linha, que eu posso eventualmente apagar esta linha. Ok? E agora vamos aqui nesta secção, vou acrescentar, para tu teres noção visualmente como é que se vê, vou acrescentar uma linha. Repara, ocupa uma largura toda. Vou acrescentar 2 linhas. Vou acrescentar 3 linhas. Repara, estou a acrescentar secções diferentes. Vou acrescentar 4 linhas. Só consigo até 4 linhas. Zé, eu quero mais de 4 linhas, quero 5. Ok, como é que eu faço? Podes ter uma linha de 2 linhas e podes dividir esta com uma das colunas com 2 colunas, outra com 3 colunas. Zé, as medidas não estão iguais. Ok, chego aqui, arredo aqui um bocado para o lado e tenho agora basicamente aqui uma secção com 5 colunas. Eu vou apagar, mas é só para tu entenderes como é que funciona. Apago esta e apago esta. Basicamente tenho uma linha, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Quero acrescentar elementos. Que elementos é que eu vou acrescentar? Textos, por exemplo. Acrescento aqui um texto. O texto aparece-me a branco. Apareceu-me a branco porquê? Porque nas configurações da página inicial, foi aquele template que eu importei, o texto está a branco. O que é que eu tenho que fazer? Configurações, cor do texto está a branco. Vou pôr cor do texto a preto. Já me apareceu. Clico fora na página. Novamente. Apagar e voltar outra vez ao início. Vou acrescentar um texto. Numa linha inteira. Vou acrescentar um texto que vai ocupar... Este não está metade, porque há bocado mudei de sítio. Agora está metade novamente. Vou acrescentar um texto aqui. Está só em metade. E a outra coluna tem outra coisa. Vou acrescentar um texto só nesta coluna do meio. Ou vou acrescentar um texto neste bocado. Okay? Eu quero que tu entendas que visualmente como é que funciona esta hierarquia a nível de páginas. Tenho uma secção, a secção divido em uma linha ou em várias colunas e dentro desses respectivos espaços posso introduzir elementos. Além disso, dentro de cada uma dessas colunas posso subdividir noutras colunas também, se for o caso. Repara que eu aqui tenho N de elementos que eu posso acrescentar. Tenho aqui, por exemplo, uma imagem e aqui vou introduzir uma imagem. A imagem não tem nada, o que é que eu teria que fazer? Clicava na imagem e vou ter que subir a imagem que eu quero. Vou aqui arquivo de imagens, vou carregar para a minha base de dados, vou selecionar. Vou aqui ao meu computador e vamos imaginar que eu vou subir esta imagem, que é uma imagem de uma das minhas lives. Inserir e tenho aqui a imagem. Zé, a imagem ficou muito grande, como é que eu faço? Sempre que eu selecionar em cada um dos elementos, eu consigo abrir várias configurações. Cada elemento tem diversas configurações, uma delas é o tamanho, neste caso. E ponho mais pequenino. Vou duplicar esta imagem. Duplicar. Repara que eu aqui consigo ir às configurações. Cada um tem sempre aqui uma roda dentada. E eu aqui em todos os elementos, ok? Os elementos que são as imagens em cor laranja. No caso das linhas e colunas são azuis. E eu posso ir às linhas e colunas e posso ir às configurações. Ou mesmo nas secções. Neste caso, esta imagem vou duplicar e vou arrastar literalmente para onde eu quiser. Duplico, arrasto, vou andar para baixo, arrasto literalmente para onde eu quiser. Ok? E repara que eu aqui tenho, isto é para tu entenderes a nível estrutural como é que isto funciona, aqui posso introduzir N de situações. Tenho textos, títulos, marcadores, caixas de conteúdo, imagens, vídeos, posso introduzir um vídeo, vamos aqui arrastar aqui um vídeo. O vídeo aqui não me aparece nada porque eu não tenho o vídeo carregado, e aqui posso fazer upload do vídeo para dentro do sistema, arquivos até 2 GB no máximo, ou posso simplesmente utilizar um link direto e iria buscar um link de um vídeo meu do YouTube e colocaria aqui se for o caso. Importante nos vídeos,
tens aqui se está com reprodução automática ou não, ou seja, se quando a página começa, se ele começa já o vídeo a correr ou não, essa configuração é feita aqui, e tem aqui a parte do controle se está desativado ou não. Repara, o controle é o quê? Neste vídeo aqui em baixo não tem nada para tu alterares o vídeo, e eu se eu fizer ativado, ele vai-me aparecer aqui depois, não notas aqui, mas depois ele aparece-me aqui a possibilidade de andar para a frente, para trás ou parar. Existem várias configurações, eu não te vou falar destas configurações agora, que isto é só uma introdução. O importante que eu quero que tu saibas é que por cada elemento, no caso dos textos, cada elemento tem umas características e tem definições e configurações específicas para cada um deles. No caso aqui dos textos eu posso alterar por este bocado de texto a bold, posso pôr este bocado de texto em itálico, posso este bocado de texto escolher uma cor, seleciono aqui e vou pôr em amarelo. Este bocado de texto vou selecionar e vou pôr em castanho, por exemplo. Isto é só a nível de exemplo. Além disso, eu posso, eventualmente, se eu selecionar aqui, sempre que eu selecionar, basta clicar ou carregar na roda dentada para ir às configurações desse elemento em específico. O que é que eu quero que tu saibas? Aqui, basta selecionar e eu aqui consigo mudar o tamanho, a altura da linha. Tenho muitas coisas, o espaçamento entre as letras, tenho muitas alterações, ok? Convém tu começares a explorar, porque isto é diferente de elemento para elemento, apesar que eu mais para frente, depois vais ter aulas dentro do curso System a te explicar exatamente todas estas alterações e como é que tu alteras cada um dos elementos. Para já, o importante é tu entenderes como é que funcionam os elementos e a estrutura dentro de cada página. A nível de configurações, deixe-me só aqui vou apagar só estas imagens porque está-me a ocupar muito espaço em altura. Aliás, esta vou apagar também. E esta já vou deixar. Vamos imaginar que eu agora vou introduzir outra secção e o objetivo é ir acrescentando secções para ir fazendo a minha estrutura da minha página. Dentro desta secção, por exemplo, posso mudar a cor do fundo, só de uma secção em específico. Vamos pôr a verde, por exemplo, e repare, tenho aqui uma secção a branco e uma secção a verde. Mais situações importantes, por exemplo, dentro das configurações das secções e das linhas, há configurações específicas que vão fazer diferença. Por exemplo, esta secção ocupa-me a largura toda da página, mas eu posso querer fazer uma secção que me ocupa um bocadinho. Eu aqui iria ver aqui a secção, as configurações da secção, e tenho aqui, se me ocupa uma página inteira, médio, largo, pequeno, extra pequeno. Vamos para o largo, repara que aqui reduziu. Não consegues ver, deixa-me pôr aqui a linha, vou mudar a cor da linha, a cor do fundo para amarelo, só para tu visualizares, ok? Vou voltar lá as configurações, aqui está largo, ele estava a página inteira, posso meter largo, ele vai-me ocupar isto, posso pôr médio, ocupa menos, vamos aqui para o extra pequeno, ele vai-me ocupar só um bocadinho. Que outros elementos eu consigo acrescentar dentro do sistema? Eventualmente fazer um carrossel de imagens não tem que ser só de imagens de qualquer elemento. Tenho aqui colunas e linhas para acrescentar e secções. Tenho aqui campos de formulário, que é para as pessoas introduzirem nome e e-mail. Tenho aqui botões, vamos acrescentar aqui um botão, por exemplo. Tenho aqui um botão. A mesma situação, dentro do botão, vais aqui as características, ou selecionas ou vais aqui a esta roda dentada. Tens aqui características, o que é que ele faz, envio de formulário, se ele vai abrir um URL, se as margens, eventualmente o texto do botão, tem ali, clica aqui, eu vou dizer compra já, por exemplo. Tem aqui um subtexto aqui em baixo, eu posso aqui, por exemplo, apagá-lo e fica sem subtexto. Eu quero um ícone aqui no início, posso selecionar aqui um ícone de... Vamos pôr esta bolota, por exemplo, tem montes de ícones, repare, tem aqui a bolota e o compro já. Eu tenho aqui sempre muitas opções para cada elemento. Como eu disse há bocado, não vou aprofundar nas várias configurações de cada elemento, eu quero só que tu fiques com uma ideia inicial. Mais opções, caixa de verificação, é aquela checklist, comentários do Facebook, botão para compartilhar no X, neste caso, questionários, contagem regressiva são os contadores, ok? Menus, eu posso criar aqui um pequenino menu, códigos HTML, tenho aqui várias opções. Vamos acrescentar só por último, para finalizar aqui esta aula, um contador. Este contador, vamos configurá-lo em vez de vermelho, vamos pôr com letras a verde escuro. Os números estão muito pequeninos, como é que altero? É vir aqui, seleciono e ver onde é que eu faço essas alterações. Tem aqui o tamanho da fonte, ok? Vamos aqui aumentar o tamanho da fonte. E esta fonte pequenina, estes textos, vamos pôr mais pequeninos.
Repara, uma coisa é esta fonte, outra coisa é aquela. Okay? Estas letras pequeninas posso pôr, se eu pôr da cor de fundo, desaparecem, porque está da mesma cor, se não desapareceu, mas está da mesma cor. Vamos pôr, por exemplo, a preto. E vamos pôr aqui os números ainda maiores. Repara que todas estas alterações que eu fiz, basta fazer salvar, basta visualizar a minha página e tem todas as alterações que eu acabei de fazer. Okay? Deixa-me só tirar esta parte do preview. E repara que eu aqui tenho os textos, as alterações, as fotos, os botões, o vídeo, o contador. Zé, o contador não está certo. Deixa-me voltar atrás. O contador não está certo. Eu quero o contador que tenha só até amanhã. Okay? Está aqui 18 de julho. Okay? Vamos pôr só até 19 de julho, por exemplo. 19 de julho. Salvar. A partir do momento que eu salvo, a página fica automaticamente no ar. Só atualizo a minha página e tem cá o contador com 23 horas. Todas as alterações que eu faça dentro do sistema aparecem-me rapidamente online dentro da própria página. Espero que com esta aula tenhas entendido melhor como é que é a estrutura dentro das páginas do sistema e os vários elementos que tu podes acrescentar. Óbvio que esta aula foi uma aula muito introdutória, mas o grande objetivo é que tu começas já a pôr as mãos na massa de forma correta e começas já a alterar e entender como é que cada um dos elementos funciona. Apesar que mais para frente, dentro do curso do sistema, vais ter aulas específicas com todas as configurações de cada elemento. Para já, não necessitas saber tudo, necessitas só de meter as mãos na massa para saber como é que isto realmente funciona para começar a fazer as tuas páginas para os teus funis. Espero que tenhas gostado desta aula e vemos no próximo vídeo. Até já!